Solenoides são dispositivos muito úteis, porque mediante esse arranjo, a gente consegue produzir numa região do espaço um campo uniforme. É a maneira mais fácil, na verdade, de gerar um campo magnético uniforme. O que é um solenoide? É um conjunto de espiras muito denso. Muitas espiras por metro, porque essa é uma boa medida, né, do adensamento das espiras, né? De forma que é um dispositivo bastante semelhante a esse aqui. É claro que o campo só é uniforme se, a rigor, o solenoide for infinito. Isso não existe por outro lado, né? De novo, a gente sempre trabalha com aproximações, né? Então, se o solenoide for suficientemente grande e eu estiver calculando o campo magnético em pontos distantes das extremidades, porque o problema não é nas extremidades, é como o capacitor de placas paralelas, né? A gente trata um capacitor infinito, quando na verdade todos são finitos, né, para desprezar efeitos de borda. Aqui é algo análogo, né? Muito bem, então a ideia é determinar agora o campo B produzido por esse arranjo de espiras aqui, né? É claro que a gente faz passar uma corrente elétrica por essas espiras, né? E eu tenho duas formas, né, eu tenho dois percursos, na verdade, para a corrente elétrica. Eu estou considerando uma corrente elétrica que começa daqui, né, vai pela primeira espira, depois pela segunda espira, terceira espira. As espiras estão muito mais próximas, né, do que eu estou mostrando aqui. Na verdade, se você olhar um bom solenoide, né, de cima, você só vai ver um conjuntinho de fios aqui, né? Quase que não dá para distinguir uma espira da outra, né? É assim, né? Muito bem, eu tenho duas alternativas. Eu posso fazer a corrente passar assim, né? Ou ao contrário, ela pode ser percorrida no outro sentido também. Eu vou considerar este caso, mas em princípio eu posso considerar a situação oposta. Bom, eu faço uso da lei de Ampère, né? Ou seja, a circuitação, né, do campo B, escalar dl, é igual a μ0 vezes I, né? A gente precisa ver aqui quem é I, inclusive, né? Agora, esta lei de Ampère não é nada útil se eu não tiver condições de dizer alguma coisa sobre o campo magnético, né? Ora, no caso, né, da corrente iniciando aqui, indo para lá, né, o fato é que o campo magnético, ele é curioso, porque ele só existe aqui dentro. E ele é bastante uniforme, né? Então, o campo magnético, né, podemos escrever, né, ali dentro como B igual a B0, né, vezes K. B0 vezes K. Muito bem. Então, B é igual a zero aqui e aqui, fora. Bom, já tenho a informação sobre o campo B que vai me permitir calcular o B. Porque o problema é como calcular o B. É claro que eu já sei a direção e sentido. Mas eu não sei o B. Não sei B0, né? Bom, vamos escolher um caminho, né, adequado, né? Claro, porque esse caminho aqui é ao longo de uma curva gama. Ao longo de uma curva gama. Qual é o caminho que nós vamos escolher? Nós vamos escolher esse caminho, um caminho fechado. Esse caminho, um caminho fechado. Ora, eu vou escolher esse caminho aqui, né, onde eu tenho aqui um retângulo, por exemplo, né, e eu vou ao longo deste retângulo, né, agora, esse retângulo
tem lados, digamos, L e B, esse outro lado. Então, esse é o caminho que escolhi. Mas, aqui se pode dizer, mas, e se escolher um outro? Se você escolher um outro, tudo bem. O único problema é que não vai ser muito útil. Esse é o ponto. Então, a escolha do caminho, ela reflete o fato de que B só está ao longo do eixo Z. E veja que eu escolhi um caminho, né? Então vamos lá, quantos caminhos eu tenho a rigor? Eu tenho 4 caminhos, né? Ou seja, integral de B escalar dl, né, é igual ao caminho 1 de B escalar dl, mais o caminho 2 de B escalar dl, mais o caminho 3 de B escalar dl, mais o caminho 4 de B escalar dl. Eu tenho 4 caminhos ali, né? Vamos especificá-los, de B escalar dl. Então, este aqui é o caminho 1, né? Este aqui o 2, o 3 e o 4. 4 caminhos. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. Né? Então, veja, como o caminho é fechado, eu posso agora considerar 4 caminhos. Né? Bom, mas o que acontece no primeiro caminho? Aquele primeiro caminho eu escolhi, e não por acaso, né? Eu escolhi assim. dl, o primeiro caminho, o caminho 1, né? O caminho 1, dl é igual a dz vezes k. É isso, dz vezes k. Né? De forma que no caminho 1, a integral ao longo do caminho 1 de B escalar dl, como B é igual a B0 vezes K, isto aqui é igual a B0 vezes a integral de dl pelo caminho 1, né, que é a mesma coisa que a integral de dz de 0 até L. 0 até L, ele tem um comprimento L. Né? Portanto, é igual a B0 vezes L. Já encontrei o valor de B escalar dl, da integral de caminho de B ao longo do caminho 1, eu obtive B0 vezes L. E o caminho 2? Né? O caminho 2, ele foi escolhido também de propósito, porque eu tenho aqui alguns pontos dentro do solenoide, onde tem o campo magnético. Mas, nesse caso, veja bem, o dl é perpendicular, ao campo B. Então, mesmo considerando os pontos internos, né, B escalar dl é igual a 0. Agora, nos pontos fora, B escalar dl é igual a 0, porque B é igual a 0. Então, a contribuição do caminho 2, né, é igual a 0. A contribuição do caminho 3 é igual a 0, porque aqui B é igual a 0. Integral de 0 a 0. Então, aqui é 0, aqui é 0, aqui também é 0, pela mesma razão, 0. Né? Então, veja, no caso de um solenoide, é fácil calcular. Né? Integral de B escalar dl, no caso de um solenoide, escolhendo aquele caminho lá, né? É igual a B0 vezes L. Pronto. Já calculei uma parte. Agora tem um problema, né? Eu tenho de calcular, né, a corrente I que passa, né? Eu considerei este caminho, agora eu tenho de considerar esta superfície. Tenho de considerar, né? Tenho de considerar o fluxo de J através dessa superfície aqui. Mas, veja bem, em cada ponto, se a gente olhar, né, para essa superfície, vamos olhar para essa superfície de um outro jeito. Né?
eu tenho aqui aquela superfície, né? E o que acontece? Aqui nós temos as espiras perfurando essa superfície. Temos as espiras perfurando essa superfície em algum ponto aqui. Então, a corrente agora, né, aqui, a corrente I é igual a... Eu tenho N espiras aqui. N pequeno, não é o número total de espiras. Eu tenho N, eu não sei qual é o N, mas quem constrói o solenoide já pensou nisso, né? Quantas ele vai colocar aqui, né, nesse comprimento L. Então, I é igual a N, né? Eu poderia utilizar aqui até uma outra expressão, né? É que esse I que aparece aqui, né, poderíamos chamar de I total, né? Então, o I total, né, é igual a N vezes I. Passa uma corrente I em cada espirinha e o I, portanto, é igual a N vezes I. Consequentemente, agora utilizando esta lei, eu tenho que B0, né, o resumo é esse, B0 vezes L, integral de B escalar dl, é igual a μ0 vezes N vezes I, né? Ou seja, B, o campo B, né, que é igual a B0 vezes K, B0 é tal que B0 é igual a μ0 vezes I, depende de μ0, depende da corrente, né, que passa pelo solenoide, passa através de cada uma das espirinhas, vezes N dividido por L. N dividido por L. Quem é N? N é o número de espiras num comprimento L. Portanto, se por acaso o solenoide tiver sido construído com um número N grande de espiras e o comprimento dele for L, o número que vai aparecer é que é N grande dividido pelo comprimento do solenoide, né? Isso aqui me dá o número de espiras por unidade de comprimento, que é uma coisa que caracteriza o solenoide. Veja que a expressão é relativamente simples, mas só consegui deduzir o valor do campo B depois de fazer algumas hipóteses sobre o comportamento do campo B, dentro e fora do solenoide.